Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a análise da obra neoclassicista de António Canova, As Três Graças. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a última análise da escultura neoclassicista de António Canova. A última que eu tenho preparada. Vamos encerrar a escultura aqui, a escultura neoclassicista. Mas se vocês quiserem mais, estão à vontade, é só deixar nos comentários que eu adoro escultura neoclassicista, adoro António Canova. Para terminar, vamos terminar em estado de graça, vamos terminar com beleza, com equilíbrio, com harmonia e com serenidade. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a obra As Três Graças, de António Canova, realizadas entre 1814 e 1817. É uma obra em mármore que pode ser vista no Museu Hermitage, na Rússia. Temas mitológicos fazem parte da temática neoclassicista e nós temos analisado aqui muitas obras de Canova que contam a história mitológica. E hoje falamos destas deusas. Elas são três e eu vou-vos apresentar estas lindas meninas. Da esquerda para a direita temos a Eufrosina, que é a graça da alegria. Temos a Aglaia, que é da elegância e esplendor, e temos a Thália, que tem a ver com a juventude e com a abundância. Estas três meninas normalmente são representadas nuas, de pé e graciosamente abraçadas. Geralmente a jovem ao centro está de costas para o espectador, como podemos ver nestas obras de Rafael e também da época da escultura romana. Segundo a mitologia grega, estas três são irmãs e visitavam os banquetes dos deuses. Elas eram responsáveis por trazer alegria, por entreter os convidados dos deuses. Elas espalham a alegria nos corações dos deuses e também no dos homens. Elas distraem e deslumbram os convidados. Em relação à sua origem, ninguém sabe ao certo. Elas podem ser as filhas de Zeus e Eurínome, também podem ser as filhas de Dionísio e Hera, portanto do deus do vinho e da rainha dos deuses, ou podiam fazer parte do cortejo de Apolo, ou do cortejo de Afrodita, ou do cortejo de Hera, ou do cortejo de Dionísio. Na verdade, existem muitos autores que vão dando a origem das graças a diferentes deuses. O que nós sabemos é que elas são divinas, são elas próprias deusas, são lindas e são irmãs. Elas, no entanto, no início não eram muito presentes na mitologia, especialmente na época grega e na época romana, elas não tinham muita importância. No entanto, com o avançar da história da arte, tornaram-se sujeito de arte, sujeito de obra de muitos grandes pintores e escultores, e de certeza que vocês já ouviram, já viram algures as Três Graças. Elas estão presentes em quase todo o lado. Foi a partir do século XIV que elas se destacaram e tornaram-se símbolos da beleza e da harmonia. Com António Canova, elas também se tornaram a cara do neoclassicismo. Em vida, esta foi a obra mais famosa de António Canova e era por quase todos os outros artistas considerada a peça neoclássica por excelência. Ao contrário das composições anteriores, Canova decidiu colocar as figuras lado a lado, de frente umas para as outras. Vocês sabem, normalmente uma das graças, a do centro, ficava de costas. O Canova não quis. Também não as quis de frente para o público, quis de frente umas para as outras. Desta obra de Canova temos pelo menos duas versões diferentes. Esta está no Museu Hermitage, na Rússia, é a que vamos analisar, e a outra é propriedade conjunta de dois museus diferentes, o Victoria and Albert Museum em Londres e o das Galerias Nacionais da Escócia. O que eles fazem é que a obra passa uma temporada em Londres e depois passa uma outra temporada na Escócia. Ela viaja entre os dois museus porque é muito cara e é propriedade dos dois museus. Esta que vamos analisar, é a que está na Rússia, foi uma encomenda da Imperatriz Josefine, a ex-esposa do Napoleão. E nós vamos analisá-la apenas porque ela é a
primeira. Esta foi a primeira encomenda, a obra foi feita. A segunda, a que está em Londres e em Glasgow, é uma obra muito mais tardia, portanto, como era habitual, com Canova, ele ia fazendo várias obras, iam pedindo e ele ia repetindo. Elas são quase iguais. Há ali só uma pequena diferença. Mas nós vamos analisar a primeira. E a primeira foi então uma encomenda de Joséphine, a imperatriz, a ex-esposa de Napoleão. Quando Joséphine faleceu, a obra ficou para o seu filho e herdeiro, o Eugène. O neto de Eugène, Maximiliano, acabou por herdar a obra e, como ele casou com uma princesa russa, acabou por levar a peça para São Petersburgo. Portanto, a Joséphine, a primeira pessoa que fez a encomenda a Canova, pediu as três graças à Canova. Quando ele estava a fazer um molde para esta obra, entrou no seu ateliê um rico patrono. Isto era muito comum acontecer e nós já falámos de algumas obras em que isto aconteceu. Este patrono, quando viu o molde das Três Graças, ficou obcecado com a obra. Ele queria a obra para si. Não era possível, a obra era uma encomenda para a Joséphine, que era a imperatriz da França, nesta altura, uma pessoa extremamente importante. Os laços entre Napoleão e Canova são sempre muito estreitos. Este patrono era o sexto duque de Bedford e ele começou a tentar comprar a obra a Joséphine. Quando Joséphine faleceu, o duque quis comprar a obra ao filho de Joséphine, mas este não foi convencido. Assim, o duque acabou por ir moer a cabeça ao António Canova a dizer que eu preciso ter umas três graças, eu preciso das três graças, ninguém mais querem vender. Então, Canova decidiu fazer uma segunda obra da mesma temática, mais uma vez decidiu fazer uma segunda versão das Três Graças. Ele fê-la e foi entregá-la ao Duque. O Duque levou a peça para a Inglaterra, quis colocá-la numa plataforma giratória, então António Canova viajou para a Inglaterra para ele ser o encarregado de colocar a obra no seu sítio, para que nada saísse do seu controle. Na verdade, diz-se que o Canova gostava mais desta segunda versão. Talvez por isso é que a tenha ido ajudar a instalar, mas não se sabe a verdade. A obra foi terminada em 1817, a segunda versão, e foi colocada na residência do Duque, em Woburn Abbey. O pedestral onde a obra foi instalada era rotativo, que era outra coisa que o Canova adorava, era que as suas obras possam ser vistas de todos os pontos de vista, e são lindíssimas, de frente e de trás. Elas não têm a frente e trás, elas são como os seres humanos, um modelo, portanto, podem ser vistos de qualquer ângulo e são de muito pormenor em qualquer ponto de vista, são muito interessantes. A obra, a primeira a que estamos a analisar, foi esculpida de um único pedaço de mármore e foram os assistentes de Canova que iniciaram o trabalho. Canova concluiu a obra e deu-lhe aquele tratamento da pele tão típico de Canova, que era feito com óleo e depois passou a ser feito com a água molhada no barro. Depois a pele ficava a parecer muito mais natural, portanto era muito menos este branco mármore que nós conhecemos hoje em dia. O tratamento da pele era algo que define o Canova, define a sua obra de arte. Vamos então olhar para esta peça maravilhosa. As Três Graças estão juntas, as suas cabeças quase que se tocam e alinham-se para a frente, o que nos indica grande intimidade entre elas. O estilo do penteado é o mesmo nas três raparigas, entrelaçado e elevado num apanhado na cabeça. Existe nesta obra uma grande harmonia e um grande equilíbrio. O abraço entre as irmãs torna-as num só elemento. Elas estão unidas pelas suas mãos e também por um lenço, que, para além de as unir, oferece alguma modéstia. Estes pequenos toques entre elas, este olhar, este movimento da cabeça, é também considerado extremamente sensual. Esta é uma obra que Canova carrega de sensualidade. É mais do que uma harmonia serena, é uma harmonia sensual. O resultado final é extremamente elegante e refinado. Existe uma grande tranquilidade e também serenidade entre elas. Muita desta tranquilidade deve-se ao equilíbrio das cabeças das graças. E é exatamente esta unidade entre as três graças que é o tema desta obra. As três graças estão colocadas ao lado de um altar de sacrifício adornado com três grinaldas de flores que simbolizam a fragilidade e a intimidade.
A figura central, que na iconografia tradicional é colocada com as costas voltadas para o espectador, é aqui apresentada de frente para nós, com as suas irmãs voltadas para ela, não voltadas para nós. Portanto, não só ela não está de costas, como as irmãs não nos estão a olhar para nós. Elas estão no seu próprio círculo íntimo. E nós não fazemos parte desse círculo. A posição das pernas das deusas sugere um movimento gracioso circular, agrupando as jovens num círculo perfeito. E depois temos o pano. É só um pano para as três e cobre as três. O único ornamento na peça é o altar de sacrifício. Uma das graças encosta-se levemente a este para descansar. As irmãs são o ideal de beleza neoclássica, um equilíbrio perfeito entre a composição e a idealização das formas. A graça das figuras sugere uma perfeição formal, modesta, doçura e sensualidade. Com a apresentação da obra veio a aclamação pública. Conta-se que o escritor francês Stendhal foi a Roma propositadamente para ver esta obra e ficou fascinado. Esta foi a obra eleita pelos pares de Canova para ser a obra neoclassicista, a cara do movimento escultórico neoclassicista. Em vida, esta era a obra que as pessoas mais gostavam. Portanto, vocês têm aqui no nosso canal, e eu vou deixar linkado por baixo deste vídeo, muitas análises da obra escultória de Canova. E esta era a preferida do seu tempo. Não sei se ainda o é. O que é que vocês acham de todas as obras que analisamos? Esta é a vossa preferida? Eu acho-a muito bonita. A diferença, a única diferença entre a versão que está no Hermitage e a versão que está em Inglaterra, na Grã-Bretanha, é que na segunda, na que está na Grã-Bretanha, o Canova substituiu o altar por uma coluna dórica. De resto, elas são a perfeita imagem em espelho uma da outra. Algo também muito comum a Canova é ele fazer estas várias versões perfeitamente iguais e depois mudar um detalhe. Estou-me a lembrar do Vênus e Marte, em que ele mudou as flores que decoravam a espada e pouco mais. Portanto, isto é uma obra de Canova muito interessante. As Três Graças. Nós, depois desta conversa, vou deixar aqui as Três Graças em vários ângulos, assim como a musiquinha calma, para vocês apreciarem com tempo e com a cabeça aberta, ok? Por hoje é tudo. Nós terminamos hoje a análise escultórica neoclassicista, a não ser que vocês tenham assim umas propostas que eu não consiga resistir, deixem aí nos comentários. Façam um gosto, partilhem os nossos vídeos, deixem um comentário simpático. Se quiserem apoiar o canal, podem se tornar membros do Clube Criarte. Alguns aqui por baixo dos vídeos temos um botão que diz subscrever e aderir. Clicam em aderir, vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. E para todos os membros do clube, uns miminhos, muito obrigado, vocês são os queridos, nunca me sinto só. Ok? Por hoje é tudo, voltamos na próxima semana com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem e vão apreciar as Três Graças. Tchau!